Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à análise do tema Poder Legislativo. Muito bem, nas aulas anteriores nós vimos então que o Poder Legislativo ele existe em todas as esferas da Federação. Já estudamos um pouquinho do Poder Legislativo Federal, Estadual e agora a gente fala do Poder Legislativo Distrital e Municipal. Muito bem, como chama o Poder Legislativo em âmbito distrital? No Distrito Federal, o Poder Legislativo ele tem algumas características diferentes do estadual e do municipal. Tecnicamente, não é nenhuma coisa nem outra, por isso que o Distrito Federal é um ente diferente, literalmente separado dos demais da federação, é um ente autônomo. Muito bem, em âmbito distrital, nós temos o Poder Legislativo nominado como Câmara Legislativa, que é uma soma dos nomes Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. Então, no Distrito Federal, o nome do Poder Legislativo não é Assembleia Legislativa, é Câmara Legislativa. Os deputados são deputados distritais e não estaduais e nem vereadores. Não existe vereadores no Distrito Federal, porque não existem municípios no DF. O mandato do deputado distrital é o mesmo do período do mandato do deputado estadual. Qual é o período do mandato do deputado estadual? 4 anos. Do deputado distrital também, período de 4 anos. Então, o período do mandato é o mesmo. Da mesma forma, o sistema também é unicameral, só existe uma representação, a representação do povo. Em âmbito municipal, também nós temos um sistema unicameral, com representantes do povo. No município, nós temos a Câmara de Vereadores e os vereadores são aqueles que representam o povo em âmbito municipal, deliberando sobre temas de interesse local. Agora, muito cuidado. Por quê? Porque o artigo 29, inciso 4 da Constituição, foi alterado e eu tenho o número mínimo e número máximo de vereadores com uma regra muito extensa, muito chata de memorizar para a prova. Então, para te ajudar, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: todos os números existentes no artigo 29, inciso 4 da Constituição, que estabelece quantos vereadores existem em cada um dos municípios do nosso estado, vai ser sempre um número ímpar. Qual é o número mínimo? Número mínimo de 9 e o número máximo de 55. Então, isso você pode conferir no artigo 29, inciso 4 da Constituição. Dá uma lida lá, só pelo menos para você ter uma ideia. Então, a gente fecha a nossa regra. Em âmbito federal, eu tenho um número mínimo de 8 e um número máximo de 70. Em âmbito estadual, deputados estaduais e distrital, a regra é a mesma. Número mínimo de 24 e número máximo de 94. E em âmbito municipal, um número mínimo de 9 e um número máximo de 55. E essa regra, sem dúvida nenhuma, é baseada no dispositivo constitucional. É o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Muito bem. Vamos falar agora das atribuições do Congresso Nacional. Então, vamos falar das atribuições inerentes ao nosso Poder Legislativo em âmbito federal. As atribuições do Congresso Nacional, elas estão dispostas no artigo 47, 48, 49 e seguintes da Constituição. Só que eu quero estabelecer aqui com vocês um divisor de águas. Vamos diferenciar nesse momento as atribuições do Congresso Nacional previstas no artigo 48 e 49 da Constituição. Muito bem, o que difere o artigo 48 do 49? O artigo 48, atribuições do Congresso. Artigo 49, atribuições do Congresso. Então, o que difere?
um artigo do outro. Cuidado, isso é importantíssimo. O artigo 48 da Constituição traz as matérias que devem ser tratadas, disciplinadas pelo Congresso Nacional com a participação do Poder Executivo, tecnicamente do chefe do Poder Executivo. Então, cuidado. Tudo que está no artigo 48 da Constituição é a atribuição do Congresso Nacional, mas com a participação do chefe do Executivo, ou seja, presidente da República. Já no 49 da Constituição, nós temos as matérias que são de atribuição de competência exclusiva do Congresso. Ou seja, todos os temas que estão previstos no artigo 49 da Constituição não são temas que passam pelo presidente da República. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você literalmente pegue uma folha de papel e coloque aí na folha de papel uma coluna para o artigo 48 e outra coluna para o artigo 49. E você visualiza essa distinção. Então, as matérias, os temas previstos no artigo 48, eles são tratados sim pelo Congresso, ou seja, Câmara e Senado. Só que depois de passar pelo crivo do Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, essa temática também vai passar pelo Poder Executivo, pelo seu chefe, o Presidente da República. Aí você deve estar pensando, mas professora, como que o chefe do Poder Executivo participa de todo esse processo? Por meio da sanção e do veto. Isso significa que quando houver sanção e veto, o Presidente da República participa. Então, são temas que não são de competência só do Congresso. É o Congresso, é o Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo. No 49, não existe sanção e veto, porque os temas ali previstos são de competência, atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Então, cuidado. Aí você fala, tá, professor, eu entendi. As matérias previstas no artigo 48 têm sanção e veto. As matérias previstas no 49 não têm sanção e veto. Não tem participação do presidente da República. Aí você fala, mas tem alguma diferença prática? Tem, e pouquíssimas pessoas sabem. Vamos lá? Você, para a prova da OAB, vai estar sabendo. As matérias previstas no artigo 48, como dependem de sanção e veto, são matérias que serão aprovadas por meio de uma lei. Lei, porque na lei existe a sanção e o veto, que é um tema que a gente ainda vai estudar em processo legislativo. Já as matérias previstas no artigo 49, como não tem sanção e veto, como não tem participação do Executivo, são matérias que vão ser aprovadas por meio de um decreto, só que não é do Executivo, é um decreto do Legislativo. Então, o nome é Decreto Legislativo. O que significa dizer que é um decreto legislativo? Significa que aquela matéria é só do legislativo. Não existe sanção e veto, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Muito bem. O artigo 48, então, traz os temas que serão aprovados por meio de lei, porque compete ao Congresso com a sanção do Presidente da República. O 49 é competência exclusiva do Congresso. Não existe a participação do Presidente da República, portanto, serão aprovadas por meio de um decreto legislativo. É exatamente isso que difere uma lei de um decreto legislativo. A lei tem a participação do Legislativo e do Executivo. O decreto legislativo é só um ato do Poder Legislativo. Quais são os temas que o artigo 48 atribui para o Legislativo em conjunto com o Executivo por meio da sanção e veto do Presidente da República? Temos Sistema Tributário Nacional, arrecadação, distribuição de renda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública, emissões de curso forçado,
fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, do espaço aéreo e marítimo e os bens que sejam de domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento das áreas de territórios ou estados, desde que ouvido ali a Assembleia Legislativa respectiva, transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, organização administrativa e judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União, dos territórios, organização judiciária também do MPDF, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública federal, telecomunicações, radiodifusão, matéria financeira cambial monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, limites de emissão de moeda e montante da dívida mobiliária federal, fixação de subsídios dos ministros do STF e fixação de subsídios nos limites constitucionais. Ou seja, todos esses temas estão previstos no 48 da Constituição. São temas que deverão passar por o crivo do Executivo. Ou seja, é lei que deve ser aprovada pelo Legislativo com sanção ou veto do Poder Executivo do chefe presidente da República. Já o artigo 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. E quando eu falo Congresso, eu falo Câmara e Senado. Então, vamos ver o que fala o artigo 49. O artigo 49 fala que compete só ao Congresso Nacional, competência exclusiva, resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou até aqui permaneçam temporariamente. Também autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país quando a ausência for maior do que 15 dias, aprovar estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio e suspender qualquer uma dessas medidas, que são medidas extraordinárias, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar ou até dos limites de uma delegação legislativa, mudar temporariamente a sede do governo federal, fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores dentro dos limites constitucionais, julgar as contas prestadas pelo presidente da República e elaborar eventuais relatórios, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo que sejam incluídos aí na própria administração pública, inclusive administração pública indireta. Também zelar pela competência legislativa que ele detém em face de atribuições dos outros poderes, apreciar atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e de televisão, escolher 2/3, cuidado com essa fração, de membros do TCU, do Tribunal de Contas da União, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas minerais e, por fim, aprovar a alienação ou até a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Essas são as atribuições exclusivas do Congresso Nacional. Aí você fala assim, professora, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não. O que eu quero que você faça? Que você releia o artigo 48, o artigo 49 e tente estabelecer uma lógica para que o Constituinte tenha atribuído uma competência
para o Congresso conjuntamente com o Executivo, com sanção e veto, e outra só do Congresso Nacional. Quais são as mais importantes? As mais importantes são, sem dúvida nenhuma, as competências do 49, que fala acerca do tratado. Essa sempre cai, é competência exclusiva, não é privativa, é exclusiva do Congresso Nacional. Outra que cai também muito é o 49, inciso 5, que fala da sustação dos atos normativos do Executivo, que vão além do poder de simplesmente regulamentar ou de fazer o que o Legislativo lhe autorizou por meio de uma delegação. Então, esses dispositivos são muito cobrados. Cuidado com ele. Como que você vai fazer? Você vai estudar para a prova comparando os dois dispositivos. É claro que ninguém exige que você memorize. Você tem que saber só identificar o que o Constituinte outorgou de forma exclusiva para um e o que o Constituinte outorgou de forma conjunta para Legislativo e Executivo. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe o vídeo e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!